Olá pessoal, aqui é o Luiz e hoje eu vou falar sobre como é viver com a bipolaridade. Eu já havia feito um vídeo para esse canal sobre como é viver com a esquizofrenia, algo assim que era o título. E naquela época eu tinha recebido o diagnóstico de esquizofrenia, logo depois passou para transtorno esquizoafetivo diagnóstico. Hoje está sendo fechado o diagnóstico de bipolaridade para mim, então pode-se ver que vai mudando com o tempo as considerações dos médicos, o que eles pensam que pode ser o teu caso. Então, dependendo da pessoa, vai mudando o diagnóstico com o tempo. É claro que, às vezes, um diagnóstico mal feito, isso não é o caso de dar desculpa para se fazer um diagnóstico mal feito, né? Mas nesse ramo da saúde mental, tem-se muito esse desafio de dar um bom diagnóstico, de acertar o diagnóstico do paciente ou do cliente. E também tem o fato de que muitas pessoas não têm muita afinidade com esse negócio do DSM-5, dos diagnósticos que existem para os transtornos mentais. Muitas pessoas não têm muita afinidade com isso, não gostam, ou então até mesmo não acreditam. Existem até mesmo médicos que não acreditam nisso, que não levam em consideração o DSM. Então são outros fatores a se considerar sobre como pensar toda essa questão do diagnóstico. No meu caso, tanto faz. Tanto faz se eu tenho diagnóstico de bipolar, tanto faz se eu tenho diagnóstico de esquizofrenia, tanto faz porque eu sou muito mais do que um diagnóstico, caso eu tenha isso mesmo, entendeu? Caso o meu diagnóstico seja realmente bipolaridade tipo 1 ou tipo 2, ou como antigamente se era esquizofrenia ou transtorno esquizoafetivo, cara, eu sou muito mais que um diagnóstico. Então, o diagnóstico não tem nenhuma possibilidade de me definir, muito menos definir os limites do que eu posso atingir. Tem sim algumas características do meu dia a dia. Pelo que eu venho notando na minha bipolaridade, no meu dia a dia, existe flutuações de humor que ocorrem em questão de meses. Por exemplo, dentro de 6 meses eu tenho a tendência de ter um humor mais eufórico. Um exemplo aqui, hipotético. E depois eu vou ter uma tendência dentro de mais 6 meses de ter um humor mais depressivo. Então existe essa tendência, pelo que eu notei no meu dia a dia. Parece também, eu tenho quase certeza disso, que o clima influencia o meu humor. Por exemplo, se está chuvoso, pode sim acontecer de que eu fique mais triste, fique mais parado. Agora, se está ensolarado, eu já fico mais alegre, já estou mais motivado para fazer coisas do dia a dia, para arrumar minha cama quando eu acordo e fazer coisas do cotidiano, a estudar. Então, o humor varia muito também em questão do clima, considerando o clima, parece que varia muito. Existe pessoas que têm uma condição, eu não me lembro o nome aqui, que elas não são necessariamente bipolares, se eu não me engano é isso, pesquise para ter certeza, tá? Mas elas não são necessariamente bipolares, entretanto, elas também sofrem, se sentem afetadas pelo clima. Elas podem ter depressão por causa do clima. E essas pessoas elas precisam morar em locais menos chuvosos, por exemplo. Um local menos chuvoso e mais ensolarado, como por exemplo Lisboa, em Portugal, é um local bem ensolarado. Já outra cidade que poderia ser ruim para essas pessoas que têm essas condições é Vancouver, no Canadá, que chove muito. Então, é interessante entender que até o humor, a cidade que se escolhe para morar,
a pessoa tem que prestar atenção nisso para saber como controlar o humor dela, para saber o que é o melhor para ela. É um autoconhecimento que deve ser considerado em decisões importantes da nossa vida. Então é isso, eu percebo que eu tenho essa questão. O meu humor pode também variar um pouco de acordo com o clima. E ele varia de acordo aí com as estações, aparentemente. E também, dentro de um mês, o meu humor pode variar um pouco. Eu acho que ele não varia tanto, por exemplo, de uma semana para outra. Pode variar de vez em quando, mas ele não varia tanto assim. Às vezes o que acontece é de uma semana eu estar num estado mais eufórico e depois, dentro de um mês, eu fico mais estável, que é uma maravilha. Uma semana mais eufórico, outra semana mais depressivo e depois um mês de uma forma mais estável. Mas varia muito, eu estou me entendendo melhor, isso varia muito, sabe? Mas eu sei que existem essas variações, eu estou me entendendo melhor, sei que depois da euforia dá sim aquela depressão muito forte e até estabilizar para ficar num humor mais razoável, estável, leva mais um tempinho. E como é que é eu na mania? Como sou eu maníaco? Como sou eu maníaco é uma coisa meio estranha de falar, né? Parece que é, sei lá, eu não gosto desse nome mania, mas eu uso para fins de esclarecimento. Mas como sou eu em euforia, ou quando sou eu mais agitado? Como sou eu? Eu falo mais. Eu vou conversar muito mais com as pessoas. Tem um aspecto de grandiosidade, aspecto de o ego fica muito inflado, talvez não é um bom termo, mas autoestima muito alta. A autoestima fica lá em cima. E pode parecer algo benéfico, pode parecer, que legal, a tua autoestima está lá em cima, isso não é bom, não é? Isso é bom, mas não é sempre bem assim, porque a autoestima pode subir tanto ao ponto de você ser um babaca, e não é uma coisa legal ser babaca com as outras pessoas. E talvez seja uma espécie, não diria delírio, mas uma espécie, um pouquinho de delírio, mas um delírio leve, é um delírio leve do conceito que você tem de si mesmo. E talvez do que você consiga realizar também. Quando se está em mania, euforia, você acha que consegue realizar várias coisas impressionantes. Eu vou conseguir ficar rico rápido, eu vou conseguir isso de uma forma rápida. E não é que... eu não acho que é a questão de uma pessoa que tem bipolaridade, de ela esquecer esses sonhos, de ela não dar mais atenção para eles. Tem conteúdo importante nessas coisas, como por exemplo, eu tenho o sonho de ser famoso. Não, tem coisas importantes, porque a fama também é importante em algumas profissões. O dinheiro é importante na vida. Para algumas pessoas é importante ter muito dinheiro na vida. Se você tem muito dinheiro, você pode ajudar muitas pessoas. Se você tem fama, você consegue trazer... você consegue espalhar informação sobre o teu negócio, sobre um projeto que você quer fazer para ajudar pessoas, ou uma coisa que você acha que é muito importante para os outros verem, que não é uma coisa que simplesmente vem do teu ego. Então eu não acho que é tão ruim assim como falam. Não são todos que falam isso, claro, mas tem muitas pessoas que pegam no pé em cima disso. Então é importante sim prestar atenção nesses momentos de euforia, quando se tem esse negócio da fama, do dinheiro. Eu acho que são dois temas bem comuns com bipolares, fama e dinheiro, com muitas pessoas que não são bipolares também, né? E prestar atenção o que existe por trás disso. É um exercício que eu faço comigo mesmo. É um exercício que eu gosto de fazer. Porque, olha só, eu estudo teatro de curso livre, né? Não de curso superior. Eu gosto de fazer isso e eu sonho um dia em ser ator, trabalhar com esse tipo de arte.
E agora, eu como bipolar, quando estou em mania, o que me vem na cabeça? Uau, vou trabalhar em Hollywood. Uau, vou ser famoso. Uau, eu vou conseguir fazer filmes em inglês. Ah, eu tenho a possibilidade de fazer tudo isso, ganhar muito dinheiro, ficar rico e andar de Ferrari ou de Porsche. Ferrari é melhor, mais bonita na real. Mas se parar para pensar, tá bom, tem essas coisas que parecem bem delírio, parece delírio da cabeça, mas se parar para pensar, o que existe por trás dessa vontade pela arte? O que existe por trás dessa vontade de eu querer ser um artista renomado? Eu não preciso necessariamente ser famoso e ganhar dinheiro, mas existe uma coisa ali por trás. O que eu quero com essa minha arte? Por que eu quero que a minha arte tenha uma fama? Já o meu pensamento, daí isso é uma resposta pessoal minha, porque eu gostaria que a minha arte tivesse fama, porque eu gostaria que tivesse dinheiro, porque dessa forma eu conseguiria espalhar a minha arte e conseguir tocar a alma das pessoas através da minha voz e do meu corpo. É isso que a arte e o teatro significa para mim, tocar a alma e o coração das pessoas através da minha voz e do meu corpo. Então, é bem diferente do que simplesmente ser famoso por ser famoso, ter dinheiro por ter dinheiro. E desistir de tudo porque você teve um delírio sobre isso. Então, nessa parte da mania, tem essas questões, né? O ego fica mais... Não, melhor dizendo. A autoestima fica mais alta, às vezes alta demais. Tem que ter controle nesses momentos da mania. Eu preciso ter um controle porque pode levar à psicose. Então é uma coisa, ficar bem atenta se eu estou ficando muito desorganizado. Se eu estou ficando desorganizado na questão de esquecer de tomar remédio, ou esquecer de tomar até mesmo meus suplementos, que seja. De ter algumas... O sono, se eu começar a dormir muito pouco, tipo, às vezes 4 horas num dia e vários dias seguidos 4 horas, já é coisa para prestar muita atenção. Já é... talvez conversar com o médico, sabe, tomar alguma atitude para que nada de ruim muito aconteça, né? Então, hoje é o que eu consigo pensar sobre como é sobre como é viver com bipolaridade, sobre como é passar por essa doença, essa dita doença. Não é uma doença, né? É um transtorno, quero dizer, considerado um transtorno e não uma doença. Então, espero que tenha gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Se tiver alguma pergunta, se tiver alguma ideia de outro vídeo que eu posso fazer sobre bipolaridade, se quiser saber um pouquinho sobre como foi o meu tempo de esquizofrenia, eu fui diagnosticado com esquizofrenia em 2015, 2018 passou para transtorno esquizoafetivo. Fique à vontade para deixar nos comentários, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.